Olá, seja bem-vindo. O objetivo desse vídeo é passar uma visão geral sobre o câncer de próstata e seus aspectos mais importantes, tanto no aspecto do diagnóstico precoce, sintomas clínicos e também falar um pouco sobre tratamento. Mas antes disso eu queria falar sobre a próstata. Bom, a próstata é uma glândula do tamanho e forma de uma noz. Ela fica localizada em frente ao reto, que é a porção final do intestino. E ela envolve completamente a uretra e fica logo abaixo da bexiga. Ela tem a função de produzir e armazenar uma parte do líquido que compõe o sêmen. A função do sêmen é nutrir os espermatozoides. Devido à sua localização, as doenças que comprometem esse órgão podem influenciar diretamente o funcionamento adequado da bexiga e da função sexual também. Existem nervos e vasos sanguíneos que controlam a função sexual e ficam muito próximos à próstata e podem ser afetados também pelo próprio câncer ou por algum tipo de tratamento diretamente sobre a glândula. Se nós excluirmos todos os cânceres de pele, o câncer de próstata é o mais frequente entre homens, e sendo mais comum em homens maduros com idade maior que 50 anos. Entretanto, muitos homens convivem com a doença, com câncer de próstata, sem nenhum sintoma durante a sua vida inteira. Isso porque nem todo câncer de próstata tem crescimento rápido e agressivo. Para colocar em perspectiva, mais de 90% dos cânceres de próstata são diagnosticados em uma fase ainda limitada da doença, ou seja, dentro da glândula. Contudo, essa doença também pode infiltrar a cápsula da próstata e se disseminar para outros órgãos vizinhos, mais frequentemente os ossos e também alguns gânglios que ficam na região da pelve, próximo da bacia. Bom, falar um pouquinho sobre sintomas do câncer de próstata. Boa parte dos homens portadores de câncer de próstata não tem qualquer sintoma e geralmente o primeiro achado da doença é uma alteração de um exame de rotina. Entretanto, podemos listar alguns dos sintomas mais frequentes que podem ou não estar relacionados ao câncer de próstata. Por exemplo, a urgência para urinar ou acordar com uma maior frequência durante a noite. Um outro é a dificuldade para iniciar o jato miccional, o jato mais fino. Podemos citar também uma dor recorrente nas costas, no quadril ou então nos membros inferiores. E a ejaculação dolorosa, com dificuldade para ter ereção. É importante deixar claro que apresentar esses sintomas não significa necessariamente que você tem câncer de próstata. Alguns desses sintomas também são encontrados em homens com condições benignas, como a hiperplasia prostática benigna, que nada mais é do que um aumento do volume da glândula, por exemplo. A avaliação médica especializada nesses casos é fundamental para ajudar na diferenciação desses sintomas e na escolha do tratamento mais adequado. Para homens que são diagnosticados com câncer de próstata de baixa agressividade e de crescimento lento, aqueles que são detectados por exames de rotina, a vigilância ativa é uma alternativa viável. Nesse protocolo de acompanhamento, os médicos monitoram regularmente as características do tumor através de alguns exames de imagem, exames de sangue e eventualmente repetindo a biópsia, assim como outros sinais clínicos de crescimento precoce da doença. Dessa forma, há uma chance de evitar o tratamento em alguns casos. Já para homens portadores de doença com perfil de agressividade maior ou que se recusam à vigilância ativa, a cirurgia é a opção de escolha e as técnicas que possivelmente são empregadas vão desde a cirurgia aberta clássica até a cirurgia laparoscópica e também a laparoscópica com assistência robótica. Informações mais detalhadas sobre esses procedimentos serão abordadas mais adiante. Como alternativa à cirurgia, temos também a radioterapia. A radioterapia tem um papel importante para o tratamento, tanto na forma inicial quanto numa modalidade de tratamento que nós denominamos resgate, que é aquela onde a doença retornou após um tratamento inicial, por exemplo, com a cirurgia da próstata, a prostatectomia. Nos últimos anos, nós presenciamos um aprimoramento da precisão e até o aumento de dose de tratamento com os modelos mais modernos de radioterapia, como a radioterapia conformacional 3D, a radioterapia IMRT e a radioterapia IGRT. Essas técnicas conferem uma maior segurança, menores efeitos colaterais, além de uma maior eficácia. Para homens com a doença localizada e de baixo volume,
já está disponível em nosso meio a terapia focal, o HIFU, que é um ultrassom focal de alta energia. E é importante deixar claro que essa terapia focal é o nome dado genérico a uma variedade de técnicas não invasivas para o tratamento de câncer de próstata. E aqui eu cito outras alternativas, como a crioterapia, a radiofrequência, por exemplo. Homens com câncer de próstata agressivo e que estão sobre um risco de disseminação da doença para outros tecidos ao redor da glândula ou com linfonodos comprometidos, comumente usamos uma abordagem combinada de tratamento. E aí vai a terapia hormonal juntamente com a braquiterapia ou combinada com a radioterapia externa, o que pode ajudar em alguns casos uma redução de dose de radiação a tecidos sadios que ficam ao redor do alvo de tratamento. Essa abordagem nos permite administrar, em alguns casos, doses maiores até de radiação diretamente à próstata e, como já falei, preservando esses tecidos sadios ao redor, promovendo também uma chance de cura aumentada e diminuindo os possíveis efeitos colaterais de longo prazo. Nos casos onde o câncer de próstata já se disseminou para outros órgãos, também conhecido como metástase, existem uma ampla variedade de terapias que agem no corpo inteiro, incluindo a terapia hormonal, a quimioterapia, terapia alvo óssea e a imunoterapia. Com a ampla utilização do rastreamento precoce e o uso do PSA para o câncer de próstata, tumores cada vez menores são detectados. São comumente encontrados também em tecido removido por outras causas benignas, como hiperplasia prostática. Evidências apontam que tumores podem ter crescimento lento e nunca venham a manifestar sintomas, especialmente em pacientes idosos. Nesses casos, o homem não precisaria ser submetido aos riscos relacionados aos tratamentos, sendo apenas observado. Uma outra opção é a vigilância ativa. Nesse protocolo de acompanhamento, o paciente é submetido periodicamente a exames que podem identificar o crescimento acelerado da doença e, nessa situação, levando ao tratamento imediato. Bom, cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, também conhecido como prostatectomia. A prostatectomia radical é um procedimento que remove a próstata e as vesículas seminais. É geralmente indicada nos casos em que o câncer está localizado na próstata ou em alguns tecidos ao redor dela, mas que não houve invasão ainda grosseira de outros órgãos. Há basicamente 3 tipos de técnicas que são descritas adiante, e os resultados da operação dependem das características do paciente, dos aspectos da própria doença e, claro, da experiência do cirurgião. A remoção cirúrgica é muitas vezes o melhor tratamento para muitos cânceres urológicos e geralmente há uma variedade de técnicas disponíveis para realizar essa cirurgia, como através de uma abordagem aberta, que é a cirurgia tradicional, ou com uma cirurgia laparoscópica, que é aquela feita através de pequenas incisões na pele, ou a laparoscópica com o auxílio de um robô, que é a cirurgia robótica. No entanto, às vezes a cirurgia aberta é a única opção adequada, e geralmente isso é o caso quando o tumor tem grandes proporções ou se espalhou para outros órgãos vizinhos, ou se uma reconstrução complexa é necessária. Exemplos de tumores volumosos ou então de reconstrução complexa, por exemplo, no câncer de rim, massas muito grandes, volumosas, com disseminação local, infiltrando grandes vasos sanguíneos, geralmente necessitam de uma abordagem de cirurgia aberta. Outro exemplo seria a remoção da bexiga com uma reconstrução complexa, usando o próprio intestino do paciente. Uma outra situação para câncer de testículo que se disseminou para outros gânglios linfáticos no abdômen, geralmente requerem técnicas de cirurgia aberta. Cirurgia laparoscópica ou videolaparoscópica. A cirurgia dita laparoscópica ou minimamente invasiva é a técnica que utiliza uma ou mais pequenas incisões feitas na pele e através dessas pequenas incisões as pinças cirúrgicas e uma câmera são introduzidas. Em seguida é insuflado um gás, que é o dióxido de carbono, para criar um espaço de trabalho, que é um espaço que virtualmente não existe, mas ele é criado com esse gás. E as principais vantagens dessa abordagem laparoscópica são a redução da dor, menores incisões, o encurtamento do tempo de recuperação após a cirurgia em comparação com as técnicas tradicionais de com incisões abertas.
Outras vantagens potenciais dessa cirurgia laparoscópica incluem uma ampla visualização dos órgãos internos, o que também favorece uma maior precisão durante o procedimento. A cirurgia laparoscópica ela tem sido utilizada como padrão de cuidados em vários campos da cirurgia, como cirurgia de vesícula biliar, remoção de rim, por exemplo. E quando realizada por um cirurgião treinado, ela é tão segura quanto a cirurgia aberta. A cirurgia robótica é uma forma de cirurgia laparoscópica. Ela envolve o uso de um console, que é controlado pelo cirurgião, que fica na sala de operação, e os braços robóticos eles reproduzem com fidelidade os movimentos feitos pelo cirurgião no console. Essa tecnologia oferece uma ampla visão tridimensional dentro do corpo do paciente, onde os instrumentos robóticos eles também conferem uma maior liberdade de movimento do braço do cirurgião, no caso da mão humana, e facilita a reconstrução dos tecidos, mesmo em pequenos espaços de trabalho. Isso é uma grande vantagem. Esses recursos permitem um manuseio extremamente preciso, delicado dos tecidos durante toda a operação. Na urologia, a cirurgia robótica é mais comumente empregada para realizar a prostatectomia radical para o tratamento do câncer de próstata. Mas existem outros usos potenciais dessa cirurgia robótica, como a cistectomia radical, que é a remoção da bexiga urinária, também para o tratamento de câncer. Uma outra aplicabilidade também é a nefrectomia parcial, em casos também de suspeita de câncer de rim. Para colocar em perspectiva, nos Estados Unidos, a partir da década de 90, nós presenciamos um aumento expressivo do número de hospitais que adotaram essa cirurgia robótica como padrão. E atualmente, naquele país, existem aproximadamente 2.500 a 2.800 consoles distribuídos em todo o território. E 80% das cirurgias para o tratamento de câncer de próstata utilizam o método nos Estados Unidos. No Brasil, o amplo uso dessa tecnologia tem sido gradual nos últimos anos, com menos de 20 equipamentos disponíveis no nosso país e sendo a grande maioria desses equipamentos no sistema privado. E a técnica ainda esbarra em questões econômicas que ainda limitam a sua ampla utilização. Quando a gente olha para a literatura médica, a maioria dos estudos disponíveis indicam que os resultados de cura com a cirurgia robótica são semelhantes aos obtidos com a técnica executada de forma aberta, quando comparamos dois cirurgiões experientes. O ganho da cirurgia robótica ele parece residir numa recuperação mais rápida, um menor tempo de internação hospitalar, uma recuperação precoce da continência urinária e da própria função sexual. Além disso, uma outra vantagem da abordagem robótica é uma menor quantidade de sangramento durante a cirurgia, o que diminui também as taxas de transfusão. A bracterapia. A bracterapia é uma modalidade de radioterapia e que significa terapia de curto alcance. Ela é uma opção no tratamento do câncer de próstata localizado, de grau de agressividade baixo ou intermediário. Ela é uma forma, como já falei, de irradiação, em que pequenas sementes do tamanho de um grão de arroz são implantadas dentro do tecido da próstata e elas emitem radiação no decorrer do tempo, com o objetivo de destruir as células do câncer a longo prazo. Como é que é feito esse procedimento? Uma tomografia computadorizada faz uma avaliação tridimensional e leva em conta o tamanho e a forma da próstata, e assim como a localização do câncer que foi indicado pela biópsia. Isso permite ao cirurgião modelar a dosagem da radiação que vai ser administrada em toda a glândula. Isso maximiza a morte celular do câncer e minimiza os riscos de lesão de tecidos normais que ficam ao redor, como por exemplo a uretra e o intestino. Esse procedimento ele é realizado em hospital, sob anestesia geral e, em alguns casos, a raquianestesia. E essas sementes radioativas são implantadas na próstata utilizando pequenas agulhas finas, introduzidas na região do períneo, que é aquela área que fica entre o escroto e a região anal. Usando também o ultrassom em tempo real para controlar o posicionamento adequado dessas sementes. Além disso, um catéter uretral é colocado e removido no dia seguinte, antes da alta hospitalar. A bracterapia oferece uma alternativa para a cirurgia e a própria radioterapia externa e demonstra também taxas de controle do câncer equivalentes. Os riscos potenciais da bracterapia, assim como da radioterapia externa, incluem
A cistite relacionada à radiação pode causar urgência miccional, uma frequência aumentada de idas ao banheiro, a proctite, que é a inflamação do reto relacionada à radiação, e levando também a alguns casos com diarreia. O HIFU, ou ultrassom focal de alta energia. O HIFU representa um novo uso da energia do ultrassom para destruir o câncer de próstata. O ultrassom nada mais é uma emissão de ondas sonoras de elevada frequência, que são inaudíveis pelo ouvido humano. Ele já é muito utilizado nos cenários de exames diagnósticos, rotineiros, que são inofensivos. Praticamente todas as especialidades médicas aplicam o uso diagnóstico do ultrassom. Quando essas ondas de ultrassom elas são ampliadas e focadas, semelhante como uma lupa faz com os raios de sol, eles são capazes de destruir o tecido por aquecimento, levando a altas temperaturas e também pelo mecanismo chamado de cavitação. Então são dois traumas diretos ao tecido prostático. O tamanho e o volume do tecido destruído ele pode ser determinado com precisão com o auxílio de um computador. O fato dessas ondas de ultrassom elas conseguirem atravessar os tecidos normais sem causar nenhum dano é uma das razões pelas quais esse conceito tem ganhado muita atenção nos últimos anos. Essa tecnologia do HIFU já é amplamente utilizada na Europa há aproximadamente 15 anos e recentemente recebeu aprovação nos Estados Unidos pelo FDA, que é o Food and Drug Administration, que é o órgão regulador de drogas e equipamentos médicos nos Estados Unidos. No Brasil, essa tecnologia ela está disponível em alguns centros médicos, principalmente na região sul e na região sudeste do país. Eu vou disponibilizar o link para quem quiser saber um pouco mais sobre essa terapia aqui no site. Bom, e como é que é o procedimento do HIFU? O paciente é anestesiado, é posicionado no equipamento próprio do HIFU. Uma sonda especial chamada probe de ultrassom é colocada no reto, através do ânus. Com o auxílio de computadores, os softwares, as dimensões e a forma da próstata são cuidadosamente mapeadas e é feita uma configuração personalizada para cada paciente. Com a ajuda desses cálculos computacionais, os motores de precisão que existem dentro da sonda, eles vão girando o equipamento até atingir a zona alvo a ser tratada que foi determinada pela própria equipe cirúrgica. À medida que o tratamento progride, a próstata toda é tratada e geralmente o procedimento dura em torno de 1h30 a 2 horas. A maioria dos homens recebe alta hospitalar após 24 a 36 horas do procedimento, costuma ter pouca dor. E existem basicamente dois grupos de homens candidatos a esse tratamento. O primeiro grupo são aqueles que receberam diagnóstico de doença localizada, inicial. E eles são geralmente homens que seriam candidatos para a cirurgia, a prostatectomia radical ou a radioterapia, mas optaram pelo HIFU, ou têm uma idade muito avançada. No segundo lugar, existem homens que foram previamente tratados com radioterapia e o tratamento não conseguiu erradicar completamente o câncer, ou seja, a doença voltou. E a gente chama isso de HIFU de resgate. Uma vez que o homem já foi tratado com a radioterapia antes do câncer de próstata, não é possível, numa eventual recorrência, administrar novamente radioterapia. Nesse caso, o HIFU é uma das principais opções, juntamente com a cirurgia de resgate. Como eu já comentei, adicionar uma dose de radioterapia representaria uma somação de danos àqueles tecidos que já foram tratados, aumentando os riscos de complicação. Então, dessa forma, o HIFU ele fornece uma opção minimamente invasiva para o tratamento do câncer de próstata localizado e dados iniciais indicam que a função erétil, a ereção, possivelmente fica menos prejudicada quando nós comparamos com a cirurgia tradicional e radioterapia em casos selecionados. Devemos enfatizar também que a literatura médica ainda não dispõe de dados de longo prazo, quero dizer, com mais de 15 ou 20 anos de acompanhamento desses casos tratados com HIFU, e os resultados ainda disponíveis, eles são animadores, mas ainda não substituem o tratamento cirúrgico. A incidência de disfunção erétil, de incontinência, podem ser semelhantes entre os dois tratamentos. Dado que a precisão do HIFU permite que os tecidos que rodeiam a próstata não sejam danificados, o tratamento com esse método pode ser repetido em caso de recorrência da doença, mesmo após uma primeira sessão do HIFU, ou seja, ele é um tratamento que pode ser repetido, diferente da radioterapia. A opção pela cirurgia ou radioterapia permanecem como opções viáveis, desde que o câncer não tenha se propagado para outros órgãos. Bom, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. E tenha em mente,
Na batalha contra o câncer de próstata, a informação é a nossa principal arma. Consulte seu urologista.